Neste momento, meus irmãos, vamos abrir as nossas mentes, nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Vou passar a palavra ao licenciado Ayrton, que fará a mensagem. Deus abençoe. Irmãos, aí, agora sim. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto que se encontra em Neemias, capítulo 7. É o texto que nós trabalharemos nesta noite. É um texto bem longo, tá bom, irmãos? São mais de 70 versículos, mas peço que vocês mantenham a atenção na leitura para que a gente possa entender bem o texto, para que a gente possa entender bem a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Hananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Paros, 2.172. Os filhos de Safatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacaí, 770. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Hassum, 328. Os filhos de Bezaí, 324. Os filhos de Harifê, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sefirá e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320.
Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lod, Hadide e Ono, 721. Os filhos de Seená, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.547. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Rodeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Haná, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezaí, os filhos de Meonim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Haru, os filhos de Beslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsá, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Hatifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatia, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete e Rezabaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Do sacerdote, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote, Curim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. E tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arretéis, em prata e 77 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Texto bem longo, né? Até parece que eu estava falando em línguas em um certo momento aí, quando comecei a falar o nome dessas pessoas, mas vamos orar pedindo para que o Senhor Deus nos abençoe na pregação desta palavra. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, nosso amado Pai,
Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem operado e trabalhado em nós até aqui. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua casa nesta noite para cultuarmos o Teu nome. E queremos Te pedir, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, Pai. Nos ajude a entender a importância de toda a Escritura para o nosso ensino e para a nossa instrução na justiça, Pai. É o que nós Te pedimos humildemente, no nome do Teu Filho amado Jesus, abençoa-nos. Amém, Pai. Meus irmãos, eu sei que esse é um texto um pouco complicado, é um daqueles textos que provavelmente quando você começa a ler, você vai lendo rapidamente, aí você fala assim, tá bom, isso aqui é um monte de nome, mas tem importância para as nossas vidas, tá bom? Toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. Então, mesmo esse grande livro de genealogia aqui, tem importância para nós, é palavra do Senhor, precisa ser estudado e precisa ser lido na igreja, tá bom? E nessa noite eu gostaria de então de trabalhar esse texto aí, com mais de 73 versículos. E eu queria começar falando que a gente está num ano novo aí, acabou de começar 2023, este é apenas o segundo domingo, e eu espero que, assim como eu, os irmãos também possam estar muito empolgados para trabalhar neste ano. Eu espero que o Senhor esteja movendo o coração dos irmãos para realizarem projetos na casa do Senhor, para nós podermos trabalhar na igreja. Mas se você está assim, se você está motivado, e geralmente no início do ano todos nós estamos motivados, porque o ano acabou de começar, a gente está cheio de projetos, estamos cheios de sonhos, mas geralmente quando a gente tem esses nossos projetos, quando a gente tem esses nossos planos, a gente deixa de pensar os requisitos que são necessários para realizar alguma obra. E aí eu quero trazer aqui uma ilustração que foi algo que aconteceu, que eu vi recentemente. Eu tenho assistido alguns programas de competição culinária. Então, é aqueles programas tipo Masterchef e tudo mais, onde há pessoas que competem para fazer um prato, apresentam lá para ganhar um prêmio no final. E foi interessante um desses episódios que eu vi, que o rapaz ele foi fazer uma receita, ele levou uma coisa lá para os chefes de cozinha e falou aqui, eu fiz um bolo. Só que o meu bolo ficou muito duro, porque eu não tinha fermento, eu não tinha manteiga e eu não tinha nem ovos para fazer o bolo, mas eu quis fazer o bolo. E eu achei muito interessante a reação dos chefes para eles, porque os chefes de cozinha eram assim, se você não tinha farinha, se você não tinha manteiga, se você não tinha fermento e você não tinha ovos, por que então você quis fazer um bolo? Você podia ter feito várias outras coisas, mas você quis logo fazer um bolo se você não tinha os ingredientes? E muitas vezes a gente quer trabalhar na obra do Senhor e a gente pensa assim, porque o Senhor abençoa todos os nossos projetos, a gente pode fazer de qualquer jeito e não tem nada que seja um requisito para a obra do Senhor. Mas isso é um engano. Isso é uma mentira. Existem sim coisas que são necessárias para nós quando a gente quer trabalhar na obra do Senhor. Existem requisitos aqui então, existem coisas que são pedidas, que são necessárias para que a gente possa sim trabalhar de maneira correta na obra do Senhor. Não basta a gente falar assim, quer saber? Está lá, vamos lá e fazer. Não é assim que funciona. Não é assim na vida, muito menos vai ser assim na casa do Senhor. Ninguém chega para o seu chefe e fala assim, chefe, nossa, eu estou com tantas ideias, eu vou fazer várias coisas. E o seu chefe vai perguntar, é viável? Você tem os recursos, você tem aquilo que é necessário para fazer? Se você falar, não, chefe, não tem, eu falo, então você não vai fazer. É bem assim, e não é diferente. Existem requisitos para nós quando a gente quer trabalhar na obra do Senhor. E olhando para esse texto aqui de Neemias, eu quero falar sobre isso, os requisitos da obra do Senhor. O que é necessário quando a gente quer se envolver na obra do Senhor? O que é preciso para nós trabalharmos na obra de Deus? Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, que eu quero trazer para os irmãos, o primeiro ensino desse texto é que um requisito
da obra do Senhor são os trabalhadores fiéis. Para a obra do Senhor é necessário trabalhadores fiéis. E aqui a gente tem Neemias que, depois de ter reconstruído o muro, não basta só reconstruir um muro, ele é posto lá em Jerusalém como governador daquela cidade. E por ser o governador daquela cidade, ele precisa reorganizá-la. E a gente sabe que uma cidade, ela precisa ter segurança. E Neemias, então, vai organizar essa parte de segurança na vida do povo. E aí, para a gente ter segurança, Neemias entende que não é só necessário que houvessem os muros e as portas, mas que houvessem guardas. E é exatamente isso que a gente vai ver aí do verso 1 ao verso 4. Neemias vai organizar a segurança da cidade. Vejam que interessante que ele vai colocar aí para ser guarda da cidade levitas, os porteiros e os cantores. Mas esses homens, eles não serviam para fazer a segurança da cidade. Esses tipos de homens, os levitas, e aí os levitas, dentro dos levitas a gente também tem os cantores e os porteiros do templo, eles estavam sempre designados para trabalharem no templo. Mas por conta da necessidade, por não haver gente na cidade, como diz o verso 4, diz que a cidade estava vazia, por não haver gente na cidade, o que Neemias tem que fazer? Neemias tem que pegar esses homens e colocá-los como guardas. Inclusive, o texto aí diz no verso de número 3, que cada morador da cidade deveria guardar o posto de vigília em frente da sua própria casa. E por que segurança era tão importante nesses dias de Neemias? Era importante porque vocês se lembram que haviam vários inimigos que queriam destruir e desestabilizar Jerusalém. Então Neemias precisava se preocupar com a segurança e como o governador daquela cidade, ele vai estabelecer então políticas de segurança. Vai nomear os levitas, os porteiros, os cantores, vejam só, os cantores para serem os guardas da cidade. Muito provavelmente porque esses homens eram bem organizados, né? Quando você vai trabalhar no templo, existe toda uma disciplina. Então, esses homens eram aptos também para servirem como guardas. Então, vejam aí que há uma sobrecarga de funções. Quando há poucas pessoas dispostas ou poucas pessoas para fazer um serviço, isso acaba sobrecarregando uma parte daqueles que fazem. Então, a gente começa a ver aqui até uma lição para nós, né? Que quando a igreja não está muito envolvida, quando um ou outro faz o serviço, isso vai sobrecarregar esses, porque quando todo mundo está fazendo alguma coisa, ninguém se sobrecarrega, mas quando um está fazendo, então ele fica sobrecarregado, porque os outros não estão fazendo. Então a gente vê que isso está acontecendo aqui também nos dias de Neemias. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando Neemias tem que escolher uma pessoa que vai comandar a segurança da cidade, ele escolhe 2 homens. Primeiro, Hanani, que é o seu irmão, mas vejam aí o segundo homem, é Hananias, maioral do castelo, na verdade, príncipe da fortaleza ou príncipe do forte. Perto do templo lá de Jerusalém, havia um forte, havia uma espécie de fortaleza, e o comandante dessa fortaleza era esse Hananias. Faz sentido você escolher alguém que está responsável por uma fortaleza para ser o capitão da guarda. Mas não é por esse motivo que Neemias o escolhe. Ele diz assim, não aparece aqui no português, mas no hebraico, logo ali depois de Jerusalém, há a conjunção pois. Pois Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então, o motivo de Neemias ter escolhido Hananias era porque ele era um homem fiel e temente a Deus. Fiel é verdadeiro, ele era um homem verdadeiro, ele era um homem que de fato era adorador de Deus. Mas ele também era um homem que era temente. E vejam, fidelidade e temência andam juntos.
Você não pode ser um adorador fiel, você não pode ser um adorador verdadeiro, se ao mesmo tempo você também não for obediente a Deus. Adoração anda junto com obediência. Não adianta falar assim, olha, eu sou um adorador de Deus, eu amo a Deus. A gente cantou aqui como o nosso prazer é estar na casa do Senhor. O nosso prazer é louvar ao Senhor. Mas não adianta, não vai ser verdadeira a nossa adoração se nós não formos obedientes ao Senhor nosso Deus. E é interessante, meus irmãos, que obediência é algo a ser aprendida. Nós não somos obedientes. E nós obedecemos, nós aprendemos, na verdade, a obedecer só pela prática. É uma constância. Eu lembro de um professor que ele dizia, na verdade ele escreveu um livro, e no livro está escrito lá, um livro sobre educação cristã. Ele diz que na caminhada cristã a gente aprende enquanto a gente faz. Nós somos obedientes, aprendemos a ser obedientes à medida de que as coisas vão acontecendo nas nossas vidas e nós vamos nos submetendo a Deus. Só para dar um exemplo, lá em Deuteronômio 4, verso 10, diz assim, a palavra do Senhor: não te esqueças do dia em que estive perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a viver e as ensinará aos seus filhos. Então vejam aqui, obediência, temor ao Senhor é uma coisa que se aprende. E o texto então diz aqui que Hananias era um homem obediente e temente ao Senhor. Então a gente diz, Deus, me use para a sua obra. Mas o que é necessário? É necessário que sejamos, de fato, fiéis e tementes ao Senhor. Precisamos, de fato, ter uma vida íntegra, uma vida coerente de adoração e obediência. Nós precisamos entender isso. Na obra do Senhor, é necessário, é um requisito que os trabalhadores sejam fiéis. O que Paulo escreve algo parecido a respeito disso? Ele diz o seguinte, e o importante é que cada um de nós sejamos encontrados como? Vai lá, igreja. Como que a gente tem que ser encontrado? Como despenseiros fiéis, que manejam bem o quê? A palavra da verdade. E aqui o texto de Deuteronômio já ensinou como que nós fazemos para sermos obedientes e fiéis. Precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos leva a uma vida de obediência, nos leva a uma vida de temor, e dessa forma nós estamos aptos, então, para trabalhar na palavra do Senhor. Escrevendo a Timóteo, Paulo também escreve que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, um dos requisitos para a obra do Senhor são trabalhadores fiéis. E aí a gente precisa começar aqui o processo de autorreflexão. Você é um trabalhador fiel? Você é temente? Você é fiel? Você é verdadeiro a Deus? Ou você vem para a igreja no domingo, adora e no seu dia a dia você está longe do Senhor? E aí você chega e diz, olha, eu quero ser tanto usado por Deus para ajudar a minha igreja a crescer, eu tenho tantos planos, eu tenho tantos projetos para a igreja, mas no nosso dia a dia, nós somos fiéis, somos tementes ao Senhor? A principal característica de Hananias não era que ele era um bom comandante lá do castelo, um príncipe da fortaleza. A principal característica de Hananias é que ele era um homem temente e fiel. Então, o primeiro requisito para a obra do Senhor é esse, que sejamos trabalhadores fiéis. Um segundo requisito para a obra do Senhor que nós encontramos nesse texto, então pensem, né?
Se a gente está fazendo o bolo e a obra do Senhor é o bolo, a gente precisa, então, vamos lá, pensar no fermento. O fermento, então, aqui seria que sejamos trabalhadores fiéis. Uma segunda coisa que é necessária, meus irmãos, não tem como nós trabalharmos sem isso, é ordem e organização. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 33, quando Paulo tem que falar para os irmãos como deve ser o culto ao Senhor, ele diz que o culto precisa ocorrer de forma ordenada, sem confusão, porque Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Então, a obra do Senhor, um dos requisitos para trabalharmos, um dos requisitos para que a obra de fato aconteça, é ordem e organização. E essa é uma das principais falhas que muitas vezes nós cometemos. Eu tinha um professor, na época que eu estava na ETEC, a primeira vez que nós chegamos na ETEC, ele diz assim, olha, vai todo mundo lá para o auditório, porque ele foi passar as instruções gerais. E a primeira coisa que ele falou para a gente é o seguinte: essa escola é minha. A Carol, inclusive, estudou lá, né? Não sei se ele fez isso quando você chegou lá, do diretor Wilson, mas ele, para quem não sabe, a ETEC é uma escola pública, mas ele disse, essa escola é minha. E a gente falou, mas é pública. Ele falou, não, porque quando é pública, ninguém zela. Quando não é pública, todo mundo trata como quer, mas a escola é minha. E eu vou fazer com que ela seja bem cuidada e seja bem tratada. E a gente, muitas vezes, olha para a obra do Senhor como se fosse uma zona e uma bagunça. Porque a gente fala, de quem é? Não é de ninguém. É do pastor César. Então, o pastor César tem que fazer tudo. É dos presbíteros, do conselho. Então, deixa eles fazerem. A obra que se realiza na igreja é a obra do Senhor. E o Senhor é um Deus de ordem. Não é um Deus de confusão. Então, para trabalhar na casa do Senhor, é necessário organização. É necessário que as coisas sejam bem ordenadas. E não adianta, uma pessoa desorganizada não vai conseguir levar um projeto para frente. Uma pessoa que é bagunçada no seu dia, uma pessoa que não estabelece as coisas que ela necessita fazer, que estabeleça planos, que estabeleça metas, vai se complicar e as coisas não vão para frente, porque Deus é um Deus de ordem. E Neemias era um homem organizado. Neemias era um governador e ele aprendeu todo o sistema persa de governo. A gente tem que entender que, vocês já devem ter ouvido isso na escola quando se estudava lá sobre o Império Persa, a respeito dos sátrapas, ou vice-reis, que eram aqueles homens que o rei da Pérsia colocava nas satrapias para que eles governassem as províncias da Pérsia. Foi um dos primeiros sistemas assim tão bem elaborado de administração pública. E Neemias, então, era um administrador, ele era um governador, ele era um dos olhos e ouvidos do rei da Pérsia. E ele era muito organizado. E aqui eu quero olhar para vocês, então, a partir do verso 5, como a gente pode perceber não somente a organização e a ordem de Neemias, mas de um outro homem também, Zorobabel, que foi um governador também antes de Neemias. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui a partir do verso 5. Neemias percebe que a cidade tem pouca gente. Ele percebe que, como a gente vê no verso 4 aí, a cidade de Jerusalém era espaçosa, mas havia pouca gente nela. Então, Neemias, depois de organizar a segurança da cidade, se a gente fosse pensar num plano de governo hoje, então está mudando os temas aqui do debate. Primeiro ele falou, o que você vai fazer em relação à segurança pública? Ele falou, vou estabelecer mais policiais. E aí começa a falar, e agora em relação à habitação, à infraestrutura e tudo mais que é importante? Ele fala assim, então eu vou fazer todo um processo de repovoamento da cidade. Jerusalém está vazia, isso está sobrecarregando as pessoas estão morando em cidades em volta de Jerusalém. Então o que a gente precisa fazer? Fazer todo um processo de repovoamento. Então Neemias vai trazer as pessoas que estão no campo para de volta para Jerusalém. E nesse processo, ou seja, isso é obra do Senhor, ele está fazendo isso porque ele está trabalhando em Jerusalém.
na obra do Senhor. Segurança, quando ele pensa em segurança, embora ele seja um administrador, ele está fazendo a obra do Senhor em Jerusalém. Quando ele está aqui pensando realmente em repovoar Jerusalém, é a obra do Senhor que ele está executando. Neemias faz todas essas coisas porque ele entende que está a serviço de Deus. Então, é a obra do Senhor, e ele vai fazer isso, então, de forma organizada. Veja aí que é o próprio Deus que vai colocar no coração de Neemias que ele ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para fazer o quê? Um censo. Sabe quando passa lá o recenseador na sua porta, falando, quantas pessoas moram na sua casa, blá, 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 blá? É isso que Neemias vai fazer, um censo. Ele quer saber quantas pessoas estão vivendo ali na região que ele administra. Então ele vai se preparar para fazer um censo. E o censo naquele período, na vida do povo judeu, ocorria por meio das genealogias. Eles não iam de casa em casa batendo e perguntando. Era por meio das famílias. Eles iam pegando os dados da família, quem era filho de quem, para conseguir ter um número dos cidadãos. Era dessa forma que eles faziam. Eles tinham essas genealogias, olha, e a Esther nasceu do Lima, e a Zaia nasceu da Esther, que nasceu do Lima, e dessa forma eles iam fazendo, então, o censo. Então, veja, Neemias, por influência do Senhor, vai executar um censo. E um censo é um sinal de administração, de organização, de ordem. Neemias está sendo organizado. Nesse processo de trazer as pessoas do campo para a cidade, ele vai ser organizado. Só que uma coisa interessante acontece. Enquanto ele está se preparando para fazer esses registros, esse censo genealógico, ele acha um outro livro, do tempo que o povo voltou do cativeiro. E aí ele diz aí, achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro. Quem são esses que subiram primeiro? Aqueles que vieram, que subiram do cativeiro da Babilônia e vieram habitar ali em Judá e Jerusalém. Então diz aí o verso 6, são estes os filhos da província da Babilônia, que subiram do cativeiro para que eles habitassem cada um na sua cidade. Então Neemias já achou um documento que foi feito tanto provavelmente por Zorobabel nos seus dias, e que está lá em Jerusalém. Então Zorobabel, quando sobe também, ele realiza esse censo, e ele é muito organizado. E aí deixa eu explicar para vocês, irmãos, tudo que está relatado aí, a partir do verso 6, é o passado de Neemias. Nenhuma dessas coisas que estão sendo relatadas aí aconteceu nos dias de Neemias. O censo de Neemias a gente só vai ver lá no capítulo 11 e capítulo 12. Tudo isso que Neemias passa a relatar agora aconteceu no passado, quando Zorobabel era responsável por uma outra obra do Senhor. Qual foi a missão de Zorobabel? Qual foi a obra que Deus confiou ao governador Zorobabel? Pode falar, igreja. Vocês podem, eu sei que culto a gente não participa, mas qual foi? Zorobabel foi responsável pelos muros foi Neemias, pela reconstrução do templo. Zorobabel foi responsável por uma outra obra do Senhor, que foi a reconstrução do templo. E não é só Neemias que é organizado, Zorobabel também é muito organizado. Vejam aí que vão haver várias coisas que eu quero chamar a atenção de vocês nessa genealogia, que mostra exatamente o cuidado e a organização que Zorobabel tinha. Eu só quero colocar um ponto aqui antes de a gente falar um pouco de Zorobabel, encerrando aqui a respeito de Neemias, é que uma boa organização requer que a gente saiba utilizar e aproveitar os recursos existentes. Quando a gente é organizado, quando a gente está organizando e ordenando as coisas, a gente precisa saber trabalhar com o que tem. Muita gente a gente fala assim, eu estou com tantos planos, tanto projeto, mas deixa para o futuro, porque agora não tem
um violonista na igreja. Mas seria tão bom se tivesse um violonista na igreja, porque se a gente tivesse isso, daria para fazer tal coisa. Ok, mas isso não significa, você pode não ter o violonista, o violinista, mas você tem um violonista, então você pode trabalhar com esse recurso. Você pode ser, o violonista é quem toca o violão, tá bom? É diferente do violonista que toca o violino. Então você vai, na verdade, saber aproveitar aquilo que você tem também. Então, uma boa organização faz com que a gente trabalhe com o que a gente tem. A gente tem que ser realista, não adianta a gente falar assim, nossa, eu queria que a igreja tivesse lotada para a gente fazer. Não, não é essa a nossa realidade. Não adianta fazer bolo sem ovo. Então, se não dá para fazer bolo, mas a gente tem farinha, vamos ver o que dá para fazer com essa farinha. Então, Neemias, por que eu estou falando que Neemias soube aproveitar os recursos pré-existentes? Porque ele não inventou a roda. Ele viu que lá tinha o quê? O livro antigo da genealogia. Então, quando ele vai fazer o próprio censo, ele poupa o trabalho dele, porque já existe um livro que está sendo ali. Ele reaproveita este livro. Não fala assim, vou reinventar a roda. E muitas vezes a gente quer chegar na igreja e quer reinventar a roda. O Hércio, eu não sei quando ele falou, mas ele falou... a gente estava numa reunião, a gente estava em algum lugar, depois ele me lembra, ele falou assim, tem gente que chega na igreja e quer fazer um monte de coisa, e eu já estou aqui na igreja há não sei quanto tempo, e fala assim, calma aí, filho, vai com calma. Onde você falou isso? Acho que na reunião de oração, na semana de oração ele falou isso, né? Gente, quer sentar na janela. Não adianta chegar na igreja e querer reinventar a roda. Tá bom? A gente tem que trabalhar com aquilo que Deus nos dá e saber utilizar isso e sermos espertos. Se tem uma coisa que Neemias é um cara muito sagaz. Se você ler o texto de Neemias, o homem sagaz. E é assim que ele faz, tá bom? Agora, olhando para aquilo que Zorobabel fez nos seus dias. Então, eu quero que vocês olhem agora para a organização que Zorobabel tinha. Primeiro, boa organização requer que sigamos as prescrições do Senhor. Alguém que é bem ordenado e bem organizado não faz as coisas na igreja conforme ele quer, mas conforme o Senhor prescreveu. Quando quando Zorobabel tem que reconstruir o templo e fazer com que o povo volte a adorar ao Senhor, porque o culto só acontecia no templo, tá bom? O culto no Antigo Testamento acontecia no templo. Então, durante todo aquele tempo que o povo estava no exílio, Deus estava dizendo, vocês não podem me cultuar. E isso é uma coisa pesada. Durante todo aquele tempo, o povo não pôde prestar o seu culto, porque o culto acontecia com os sacrifícios de animais no templo em Jerusalém. Era dessa forma que o culto acontecia. Então, Zorobabel, está aqui confundindo, Zorobabel ele tem que reestruturar tudo isso, e aí ele começa a catalogar as pessoas que vieram das províncias. Ele vai falando aí, olha, os filhos, as pessoas da cidade e tal. Eu não vou reler esse texto novamente, tá bom? Não vou falar em língua novamente. Mas qual a informação importante que Zorobabel traz para a gente a respeito do culto? É a partir do verso 39 até o verso de número 57, porque Zorobabel vai começar a falar das pessoas que deveriam trabalhar no templo. E quem eram essas pessoas? Aí está aí, os sacerdotes, que eram filhos de Jedaías e tal. Ele vai falar dos levitas, né? E ele vai falar quem são as pessoas da casa dos levitas. Ele vai falar dos servidores do templo, né? E ele vai falar dos servos dos filhos de Salomão. Quando ele está fazendo isso, ele não está fazendo nada mais e nada menos do que aquilo que Davi fez nos seus dias. Davi, o rei Davi, quando a gente lê, depois vocês podem ler lá o livro de 1 Crônicas, capítulo 23, 24, 25 e 26, Neemias é o grande organizador do culto de Israel, porque ele vai pegar aquilo que Moisés expôs na lei e vai readaptar tudo aquilo para o culto que agora não vai mais acontecer no tabernáculo, mas vai acontecer no templo que o seu filho Salomão
vai construir. Então ele vai designar gente para ficar nas portas, que seriam os guardas da porta do templo. Ele vai designar aqueles que deveriam ser os cantores do templo. Ele vai designar aqueles que são os levitas, que vocês vão lembrar que lá no livro de Números, Deus já designou os levitas para cuidar do tabernáculo, e agora Neemias vai colocá-los para ajudá-los no templo. Eles vão ser os parceiros, né, dos sacerdotes. Se a gente fosse pensar numa igreja, é que na igreja presbiteriana não tem isso? Tem sim, tem o seminarista, né, que ajuda o pastor, mas na igreja católica tem o coroinha, né, que ajuda o padre. Essa era a função do levita, ele era uma espécie de alguém que auxiliava o sacerdote no culto. Ele diz aqui também dos servidores do templo. Os servidores do templo era aquele pessoal que fazia o trabalho mais pesado dentro do templo. Então tinha que lavar as coisas, aquele trabalho que ninguém queria fazer. Eram os servidores do templo que fazia. Foi Davi que instituiu isso. E aqui é dito sobre os filhos dos servos de Salomão, que provavelmente foram escravos de batalha, que foram postos para trabalhar no templo também pelo próprio Salomão. Ou seja, quando Zorobabel tem que reorganizar a vida religiosa do povo, e ele está fazendo o censo, ele está anotando as famílias, ele vai fazer esse censo, ele vai organizar essas categorias de pessoa de acordo com o quê? Com aquilo que a própria Bíblia já estabeleceu. Ele vai fazer todo esse ordenamento, toda essa organização de acordo com as prescrições do Senhor no Antigo Testamento. Novamente, ele não está inventando a roda. Ele está pegando aquilo que a Bíblia ensinou no passado e trazendo para os seus dias. Ele está aplicando as verdades das Escrituras para os nossos dias. Eu vi que o pastor emprestou um livro para o Sr. Nishimura, que se chamava Revitalização segundo Deus. E eu li esse livro quando eu estava no seminário, e é interessante que eu gostei desse livro, é porque ele não fala do processo de revitalização da igreja, inventando coisas, trazendo coisas mirabolosas, e falar assim, olha, para a gente fazer a nossa igreja crescer agora, é importante a gente colocar agora uns canhões de luz na igreja, falar para o Samuca trocar o violão pela guitarra, e falar para a Jennifer e a Jaque cantar bem alto, para animar o culto, para aparecer um show, para encher a igreja de gente, e assim a igreja vai crescer. Não. Esse livro mostra que num processo de revitalização saudável da igreja, a gente precisa o quê? Voltar para as Escrituras. Procurar na Bíblia os princípios para uma igreja saudável. E é exatamente isso que Zorobabel fez. Quando ele tem que reorganizar o culto, ele não reinventa a roda. Ele vê aquilo que já tinha sido estabelecido pela Bíblia. E mais do que isso, a organização de Zorobabel é expressa pelo zelo que ele tem com as coisas do Senhor. Então veja, a organização dele é expressa por seguir as prescrições bíblicas, mas também é expressa porque ele tem um zelo com a obra do Senhor. Porque o que vai acontecer? A partir do verso 61, vai ser dito aí para a gente de pessoas que também vieram do exílio, mas não conseguiam comprovar de quem eles eram filhos. E a gente sabe que o sacerdócio no Antigo Testamento e o trabalho na casa do Senhor era exercido, e as pessoas eram estabelecidas para essa tarefa, por questão de nascimento, era hereditário. Você era sacerdote porque o seu pai foi sacerdote antes de você, porque Deus disse que seria dessa forma. E como havia pessoas que não podiam comprovar que realmente elas eram filhas de sacerdotes, que elas vinham de uma linhagem levítica, ou de uma linhagem que Deus estabeleceu para servir no templo, o que Zorobabel, o governador, vai dizer? Então vocês não podem participar das coisas do templo. Vejam aí os versos de número 63 e verso 65, né? Vejam aí o verso 64. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. E não foi à toa que eu coloquei o texto de Ezequiel na nossa liturgia, porque lá no texto de Ezequiel, Deus diz, olha, não vai ser estrangeiro incircunciso que vai servir no meu templo. No meu templo vai me servir aqueles que de fato são
obedientes. Esses homens são comprovadamente, aqueles que estão servindo no templo, são comprovadamente escolhidos pelo Senhor, foram realmente separados por Deus para isso. Mas esses homens não têm comprovação. Então isso mostra o zelo de Zorobabel de evitar que pessoas que não fossem qualificadas trabalhassem na obra do Senhor. Uma boa organização é expressa no zelo pela obra do Senhor. Quando a gente chega aqui na casa do Senhor e você vê uma coisa assim, vamos pensar lá, o nosso bebedouro, tá bom? É um exemplo bem bobo, mas é só para a gente pensar. Nosso bebedouro, o bebedouro é da igreja mesmo, aí deixa lá e começa a vazar e começa a estragar e você não tem zelo, isso é uma coisa errada, porque a gente precisa ter zelo pelas coisas do Senhor. Eu estou colocando isso aqui numa coisa física, mas na verdade isso tem uma aplicação espiritual muito maior. Quando você é designado como, ou eleito como alguma função dentro da igreja, e você não é zeloso com essa tarefa que você recebeu, você está pecando contra Deus. Olha, a minha sociedade me elegeu como seu presidente, como sua presidente. Se você não é zeloso nisso, você está pecando contra o Senhor. Mas você quer ser usado por Deus, mas cadê o zelo? Se você está trabalhando com, agora vou pensar numa coisa mais técnica, os equipamentos da igreja, e você não é zeloso, tem que ter zelo, gente. Se você foi eleito pela igreja como diácono e não exerce bem sua função de diácono, zelando pelo seu ofício de cuidar dos necessitados, de acompanhar aqueles que estão sofrendo, você está fazendo errado. Fomos eleitos como presbítero, mas a gente não visita, a gente não instrui, a gente não acompanha a nossa igreja. Estamos fazendo errado. Então a gente precisa ser zeloso pela obra do Senhor, fazer o que Ele mandou fazer e não fazer o que Ele mandou não fazer. E é isso que Zorobabel está mostrando. Qual que é o requisito para a obra do Senhor, então? Boa organização. É preciso ordem na casa do Senhor. E eu não estou falando aqui que a gente tem que ser marechal, não. Também agora todo mundo começar a marchar na igreja. Não, mas é no nosso coração sermos tementes e obedientes ao Senhor. Então, se você assume um compromisso, se você recebeu um cargo esse ano, cumpra bem o cargo para o qual você foi designado. E só para a gente encerrar, eu sei que eu passei um pouquinho aqui do horário, mas um último aspecto, um último requisito importante também para a obra do Senhor é a questão da contribuição. Zorobabel, aí quando ele faz o registro, ele termina falando aí dos versos 70 aos versos 73, a respeito da contribuição para a obra. Verso 70, que obra é essa? A obra do Senhor. Algumas pessoas contribuíram para a obra do Senhor. Então, meus irmãos, para que a obra de fato aconteça, entenda o que eu quero dizer aqui. Quando eu falo que esses requisitos são necessários, não é porque Deus depende disso para agir, tá bom? Não é que Deus fica esperando a gente contribuir, que Deus fica esperando a gente ser temente e fiel, que Deus espera. Deus não precisa disso. Mas se nós quisermos ser usados pelo Senhor, precisamos buscar essas coisas. Porque o Senhor tem usado outros. Se a gente, é engraçado, Deus não espera a gente. Se a gente não se qualifica para aquilo que a gente quer fazer, Deus continua fazendo a obra dele por meio de outros. A questão é se nós queremos ser usados ou não pelo Senhor. Então, seja temente e fiel, seja organizado e seja alguém que de fato contribua com a obra do Senhor. Aqui a gente vê toda uma questão de contribuição financeira, é verdade, o governador aí dá o teu tesouro em ouro, né, os daricos, a gente vê as vestes sacerdotais que são doadas pelo governador, pelos cabeças da família. Todo mundo contribui para a obra do Senhor. E, meus irmãos, eu sei que às vezes a gente fica assim com receio, porque muito se fala sobre dízimo, sobre ofertas, né, nas igrejas aí, e a gente fica com medo de falar isso na igreja, mas isso também faz parte da realidade da nossa igreja. Precisamos, sim, ofertar e dizimar ao Senhor.
é um dos requisitos. A obra, para a gente poder andar, para a gente precisar caminhar, é necessário que os irmãos contribuam também para a obra do Senhor. E isso é importante, mas eu quero mostrar para vocês que a contribuição financeira é só um reflexo, na verdade, de uma vida que na sua totalidade se dedica a Deus. E eu vou fazer isso olhando lá para um texto de Deuteronômio, capítulo 14, 22 e 23, para encerrar a pregação desta noite. Eu quero que vocês vejam o que está sendo dito aí. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Eu vou dar uma recomendação para os irmãos. Lá no YouTube da nossa igreja tem uma aula que eu falei sobre as ofertas que eram feitas no tempo do Antigo Testamento. Tem lá História de Israel. Então, uma das aulas de História de Israel é sobre ofertas. E um dos princípios básicos das ofertas que eram feitas no Antigo Testamento é da dedicação total da vida diante do Senhor. Por isso, quando os dízimos eram oferecidos, quando as primeiras coisas que eram oferecidas eram levadas diante do Senhor, acontecia ali o quê? Um processo de você comer também aquilo perante o Senhor teu Deus. Então, por que era importante na sua oferta você estar comendo também na presença, diante do Senhor, no culto, né? A importância de você comer no culto naquele período. É porque quando você entregava as suas primeiras coisas, e a maioria das ofertas do Antigo Testamento tem a ver com consagração das coisas ao Senhor, embora a gente pense que é muito para perdão do pecado, na verdade é consagração da vida, muitos dos sacrifícios e ofertas do Antigo Testamento. O que está sendo dito é o seguinte: a totalidade da minha vida é ao Senhor. Tudo o que eu sou, eu entrego ao Senhor. Tudo o que eu tenho é do Senhor. Por isso, eu devolvo as primícias para Ele. Esse é um dos princípios fundamentais das ofertas no Antigo Testamento. A entrega da sua vida a Deus. Eu lembro do pastor contando uma história de um parente dele que uma vez chegou e ofereceu um dinheiro para ele e falou assim: leva esse dinheiro para a sua igreja. E o pastor respondeu para esse parente: meu Deus não precisa do seu dinheiro. Meu Deus precisa que você, na sua vida, trabalhe para Ele. É assim que tem que ser a totalidade do nosso ser entregue ao Senhor. Quando o nosso ser for todo do Senhor, aí facilmente a gente também entrega também o nosso dinheiro, porque a nossa vida já é do Senhor. Então, meus irmãos, é um requisito da obra do Senhor também que nós sejamos pessoas que, com a totalidade do nosso ser, nós tenhamos consagrado para a obra do Senhor. E como você, meu irmão, como você, minha irmã, tem se empenhado na obra do Senhor? É parcialmente ou com todo o seu ser? Você canta: foi para adorar ao Senhor que eu nasci. Não foi para ser isso, para ser um médico, para ser um advogado, para ser um engenheiro. Essas coisas fazem parte da vida, mas eu nasci para adorar a Deus. E o meu prazer é estar na presença do Senhor. Então, toda a minha vida é tua, Senhor. Então, me usa. Se a gente tem projetos, se a gente quer crescer, se a gente quer trabalhar na obra do Senhor, a gente precisa analisar se a gente tem, então, o fermento, os ovos, a manteiga para fazer o bolo, irmãos. A gente precisa analisar se de fato nós somos tementes e fiéis. Precisamos analisar se de fato somos organizados e ordenados com as coisas do Senhor e se de fato nós temos contribuído para a obra de Deus. Dessa forma, sim, Deus abençoa o nosso trabalho e vai nos usando. Mas a gente precisa, primeiramente, estarmos dispostos a aprendermos, como diz aí o texto de Deuteronômio, a aprender a temer o Senhor só hoje,
Só amanhã? Não. Todos os dias. Que nesse ano de 2023 a gente possa, então, buscar, né, se a gente fosse fazer uma entrevista, que Deus não faz dessa maneira, mas a gente fala, se Deus fosse entregar um currículo para Deus, porque Ele deve usar a nossa igreja, a gente fala que Deus, no nosso currículo, a gente tem isso, isso e isso. Óbvio que, como eu disse, Deus não necessita dessas coisas, mas é muito importante para que a obra caminhe bem, que a gente, de fato, apresente esses requisitos também, né? Que a gente experimente com intensidade aquilo que Cristo conquistou por nós. A gente realiza a obra porque nós estamos em Jesus e a gente experimenta a salvação do Senhor Jesus vivendo uma vida íntegra diante dele. Então não é uma questão de méritos. Deus vai nos usar porque nós temos méritos. Não é isso que eu estou querendo ensinar. Mas eu estou querendo dizer que a partir do momento que você dedica a sua vida ao Senhor, não tem como você não ser uma pessoa temente, obediente, uma pessoa ordenada e uma pessoa também que contribui. Isso na verdade, são evidências daquilo que nós recebemos de Deus. E aí sim, nós temos sido, então, úteis para a obra do Senhor. É necessário, sim, nos capacitarmos para a obra do Senhor, porque a obra é dele e é uma boa obra. Paulo sempre disse, esteja perfeito e perfeitamente habilitado para a obra. Não pense que é uma bagunça o trabalho do Senhor. Então, que o Senhor possa nos ajudar a servirmos a Ele com integridade. Vamos orar para nós encerrarmos esse momento, a nossa pregação desta noite? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida de Neemias, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite. E obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida. O Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu em Cristo Jesus. O Senhor nos deu uma nova vida. E nos chamou, Pai, para trabalharmos na Tua obra. O Senhor não precisa de nós. Mas mesmo assim, o Senhor nos torna coparticipantes da Tua obra, Pai. E nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, Senhor. E nós sabemos que agora que nós somos coparticipantes, nós também precisamos expressar a nossa disposição e aquilo que o Senhor requer de nós para que sejamos úteis, Senhor, na Tua obra. Então nós precisamos ser tementes ao Senhor, como Hananias era, Pai. Precisamos ser pessoas que adorem ao Senhor, mas o adorem em obediência. Que a nossa vida seja íntegra diante de Ti, Pai. Senhor, queremos também Te pedir que o Senhor nos ajude a sermos organizados, Senhor. Muitas vezes nós somos bagunçados, muitas vezes a gente trata a Sua obra com displicência e não podemos ser assim, Pai. Precisamos ter uma vida ordenada, uma vida bem organizada do Senhor, para dessa forma servir a Ti em conformidade com o Teu caráter, porque o Senhor é um Deus de ordem. Nos ajude, Pai. Se falta organização na nossa vida, nos ajude, Deus, para que assim também possamos ser utilizados pelo Senhor. E por fim, Pai, nos ajude também, Senhor, ser pessoas que dedicam a integridade e a totalidade das vidas ao Senhor. Que possamos expressar aquele princípio tão belo que está ali nas ordenanças do Antigo Testamento, Senhor, que é a entrega das nossas vidas ao Senhor. E que dessa forma a gente possa contribuir com o nosso tempo, que a gente possa contribuir com os nossos tesouros, que a gente possa contribuir com tudo o que nós temos, porque a gente entende que tudo que nós somos é do Senhor, Pai. Abençoe a vida da nossa igreja. Nós temos um ano à nossa frente para trabalharmos e para buscar a Tua vontade para este bairro e para as nossas vidas, Senhor. Então, que começando este ano, Senhor, a gente possa realmente passar por uma mudança que vem do Senhor, para que sejamos bons servos, servos fiéis e tementes, para que no dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar e nós nos encontrarmos com Ele, nós possamos ouvir da parte dele que fomos servos bons e fiéis.
que a gente possa frutificar na videira que é o Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai.